Milésima 46ª sessão ordinária. Bom dia, senhoras, bom dia, senhores. O vereador Ildo da Silva Guzmão, primeiro secretário, fará a chamada regimental. Alex dos Reis. Presente. Claudemir Corrêa Leite, Mimo. Florindo de Souza Celes, Flor. Presente. Gilberto de Oliveira, Giba. Presente. Hildo da Silva Guzmão, presente. Jair Donizete Batista de Sene. Jair Sene. João Carlos Barbosa Filho, Joãozinho. João Nelson dos Reis Alves, Nelsinho da Periferia. Presente. João Raposo Pereira. Presente. José Maria Rodrigues de Matos, Salsicha. Presente. Luiz Alenilson Ribeiro Rodrigues, Luiz Kaiser. Márcia Della Torre Moreno Monteiro. Presente. Invocando a proteção de Deus e em havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Leitura da Bíblia Sagrada. Convido o vereador, a vereadora Márcia para que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Bom dia, senhor presidente, nobres pares, munícipes presentes, funcionários dessa casa. Muito bom dia a todos. O que habita sobre a proteção do Altíssimo e mora à sombra do Onipotente pode exclamar ao Senhor: vós sois o meu refúgio e a minha cidadela, o meu Deus em quem confio. Amém. Milésima 45ª sessão ordinária. O vereador Ildo Guzmão. Leitura das atas. Peço a parte, presidente. Gostaria de pedir a dispensa da leitura das atas. Está em votação o pedido de dispensa. Aqueles que aprovam permaneçam conforme se encontra. Estão aprovados a dispensa. A dispensa da leitura está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam conforme se encontra. Está aprovada a ata. Expediente Legislativo. Projeto de Lei 6/2019. Estabelece a campanha municipal Maria da Penha e da outras providências. Autoria: Márcia Della Torre Moreno Monteiro. O projeto está em votação. O projeto está sendo apresentado com objeto de deliberação. Será encaminhado à Secretaria para a devida providência. Indicações. Indicações número 97/2019 a 102/2019. Autoria: vereadores. Alguém dos vereadores quer ler a sua indicação? As indicações serão encaminhadas à Secretaria para a devida providência. Moção 02/2019. Vereador Luiz Alenilson Ribeiro Rodrigues. Peço a palavra, presidente. Está com a palavra, vereador. O vereador Luiz Alenilson Ribeiro Rodrigues, conhecido como Luiz Kaiser, não está conosco até o presente momento por acompanhamento médico, onde ele tem que fazer hemodiálise pelo menos 3 vezes por semana, e as nossas sessões elas acontecem às quartas-feiras, e por motivos do feriado prolongado, nossa sessão foi transferida para quinta-feira e hoje ele tem exame. Ele mesmo assim estará vindo, vai chegar um pouco atrasado e com o devido documento que o justifica em relação ao seu atraso. Ele pede para que eu faça a leitura da moção. Moção de congratulações número 2/2019, de 7 de março de 2019. Senhor presidente, senhores vereadores, na qualidade de vereador, quero aqui externar meus efusivos cumprimentos aos policiais militares, soldado Avelino, soldado Padilha e cabo Félix, tudo sob o comando do 2º Sargento Brás, pertencentes ao 5º Agrupamento de Bombeiros do município e comarca de Franco da Rocha, pelo eficiente e brilhante trabalho realizado no último dia 27 de fevereiro,
em razão das torrenciais chuvas que desabaram em nosso município, onde, além de outras inúmeras ocorrências, destaco a ocorrida na rua São Carlos, no Parque Paulista, onde, com a queda de uma árvore de aproximadamente 15 metros, danificou a fiação elétrica, colocando em risco a segurança dos nossos moradores. Por esta razão, é que proponho à mesa, ouvido o douto plenário, na forma regimental, e a presente moção de congratulações aos senhores policiais militares acima identificados, pelas razões acima estampadas. Que se dê ciência a sua excelência, senhora prefeita Renata Torres de Sene, que se dê ciência aos policiais homenageados, plenário Gilvan Nascimento, 6 de março de 2019, Luiz Alenilson Ribeiro Rodrigues, vereador Kaiser. Está em discussão. Essa palavra, presidente. Está com a palavra, vereador. Gostaria de parabenizar o vereador, apesar de ele não estar presente, e também que seja estendido a todo o corpo de bombeiros, porque a gente sabe que não foram só essas pessoas que trabalharam na cidade todos esses dias. Então, acho que seria uma injustiça se nós direcionássemos o trabalho só para esses policiais militares e não a corporação toda. Então, peço licença ao vereador, já que ele não está presente, que o senhor leve o meu pedido a ele, que acrescente na moção toda a corporação do Corpo Bombeiro e também a nossa Defesa Civil da cidade de Francisco Morato, que também atuou de forma exemplar. Obrigado, senhor presidente. Está em discussão a moção. Não tendo quem queira discutir, está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam conforme se encontram. Está aprovada a moção 02/2019. Tema livre. Vereador Flor, falar em tema livre. Bom dia, senhor presidente, nobres vereadores, aos funcionários dessa casa, senhores e senhoras, a todos os internautas, o meu bom dia. Quero aqui parabenizar o nobre vereador Carze pela moção que ele fez a indicação aí, pelo trabalho da Polícia Militar, dos bombeiros, tudo, e quero acrescentar mais ainda a importância do trabalho da Defesa Civil na nossa cidade. Nesse período da semana passada aí, que passou por uma grande tempestade aí, que deu muitos prejuízos a muitos moradores da nossa cidade, principalmente aos comerciantes, e também ali no Parque Morumbi, aos pessoal que mora naquela casa, nas casas da Malbec, na qual 5 daquelas casas tiveram muitos prejuízos. E a gente fica, ao mesmo tempo, triste em ver o desespero das mães, porque na hora que ocorreu o temporal, a maioria das casas só estavam a mãe com as crianças. E eu confesso a vocês, quando a gente vê uma mãe desesperada, sabendo que ela não pode fazer nada para salvar o filho, você vê o desespero de uma mãe em ver o teto da sua casa caindo sobre os seus filhos. É desesperador. Confesso a vocês que estive lá acompanhando o trabalho. É uma dor insuportável de ver as mães, e a gente fica de mãos atadas por não poder fazer nada naquele momento. Mas só o fato da gente estar ali dando um apoio emocional é gratificante. E conversando com os pessoal da Malbec também, que está dando atenção aos pessoal que sofreu prejuízo, você vê, a gente vê pessoas que vieram de Itu morar aqui na cidade, estão morando aí, comprou a casa, está com 5 meses, há 2 meses que está morando na residência, fez os móveis todos planejados e de repente, de uma hora para outra, perdeu-se tudo. E aí a gente vê as pessoas denegrindo a nossa cidade, falando que não tem lei, que não tem político, que não tem nada nessa cidade, que a cidade é largada a Deus dará. Falei para essas pessoas, falei, não, senhor, não é assim. Aconteceu uma fatalidade, foi uma tempestade. Mas serviu também para mostrar para essa empresa como que ela está fazendo um trabalho, porque ela já vê que é uma área de risco, onde
quando tem os ventos, são muito fortes, eu creio que ela já deveria ter se preparado, feito lajes, não só aquele forro de gesso, aonde que foi retirado como se fosse um papel. Deu muito prejuízo aos moradores e tanto às pessoas que moram na proximidade, porque os telhados das casas caiu sobre as outras casas, dando prejuízo aos moradores, destruindo carros e destruindo toda a parte elétrica. Uma parte, vereador, por favor. Gostaria de uma informação do senhor. O que aconteceu lá? Foi água da chuva que entrou pelo telhado ou foi água da chuva que entrou pela porta da frente? O que detalhadamente aconteceu? Ali foi o vendaval, que veio e levou tudo, e aí a chuva que inundou a parte de cima das casas. Foi Mas vendaval entrou pelo telhado? Pelo telhado. Qualidade das casas, então, não foram... Obrigado. O segundo andar da casa, eu andei lá dentro, estava mais ou menos um palmo de água dentro da casa. Então você vê como que foi pela chuva, que foi pouco tempo, mas foi muita chuva, causando prejuízo e um impacto emocional naquelas famílias. O pessoal da empresa está dando suporte, quero agradecer também a esta casa pelo jurídico, que deu umas orientação aos moradores, e tem o total apoio desta casa. Parabenizar também a Defesa Civil pelo trabalho que desempenhou nesse período, na qual foram 5 dias, muitas árvores caíram, levando prejuízo aos moradores, e eles fazendo o que podia. Quero parabenizá-lo, a todos da Defesa Civil da cidade de Francisco Morato, tenham o meu respeito, o meu abraço. E também, a gente fica assim, na sexta-feira, praticamente a população do Parque Morumbi fechou a rua, me proibiu, falando que eu não ia passar, fizeram até vídeo e postaram nas redes sociais, devido à falta de energia. Porque o que estava ocorrendo? O caminhão ia fazer manutenção em certas ruas, os moradores fechavam a rua para os caminhões não poder sair. Mas só que mesmo os caminhões fazendo a manutenção não poderia ser ligado à energia, porque tinha muitos cabos rebentados na cidade, lá no Parque Morumbi. E muitas pessoas aproveitam esse momento para nos criticar muito, falar que a gente não faz nada, não fez nada, mas desde o dia que ocorreu, nós estávamos lá acompanhando os moradores, dando um suporte, dando uma atenção, no que a gente podia fazer, estava sendo feito. Mas a realidade é que assim, não dá para agradar a todos, infelizmente não vamos conseguir agradar a todos, mas o que pode ser feito, a minha parte, eu estou com a consciência tranquila. Quero também, como foi comentado na sessão passada, sobre o prorrogamento da data do vencimento do IPTU, foi prorrogado até o dia 15 deste mês, aí, com ainda os seus 30% de desconto para os moradores que podem estar pagando o seu IPTU. Parabenizando a nossa cidade, a prefeita Renata Sene, que está à frente aí do Simbaju, que teve a comemoração do seu 25º aniversário, que foi uma festa muito bonita ali em Franco da Rocha, onde nós vimos os prefeitos da época, de 25 anos atrás, que iniciou esse projeto, que está trazendo benefícios para esta região, não só para Francisco Morato, mas no entorno. Então, meus parabéns a todos que fazem parte aí do Simbaju, e só lembrando a todos que esse mês é comemorado aí o mês das mulheres, parabenizando a todas as mulheres, e lembrando que haverá uma grande campanha neste mês para todas as mulheres do município. Dia 7, palestra com a professora doutora Mônica Mandagi, tema, Mulher, o desafio de ser o que é. Local lá no prédio da Univesp. No dia 8, haverá coleta de Papa Nicolau, encaminhamento para mamografia em todas as unidades da saúde. No dia 8 ainda terá a sessão Momento da Mulher. Local lá no Galpão da Cultura. E no dia 11 tem o Conselho Municipal de Segurança, discussão a respeito dos números de violências praticadas contra as mulheres. Local aqui mesmo na Câmara de Francisco Morato. A todos, meu muito obrigado. Convido o vereador Mimo para que faça a
Bom dia a todos, senhor presidente, funcionários da casa, público presente, internautas. Como não poderia de ser, gostaria de usar mais uma vez a tribuna, até porque fui eleito para exercer a minha função de vereador, o qual eu tento fazer da melhor maneira possível. Mas minha vinda aqui hoje nessa tribuna, senhor presidente, é mais que uma questão pessoal do que propriamente dita administrativa. Eu fui interpelado por algumas pessoas a respeito de uma carta que foi distribuída pela internet por um grupo de pessoas que fizeram menção desonrosa à minha dignidade, à minha função como vereador e à minha atribuição quanto funcionário público. Eu vou fazer o uso aqui para dar alguma justificativa, até porque ninguém é obrigado a saber quem é bom, quem é ruim. E até prestar algumas informações aos munícipes e a essas pessoas que fizeram a carta. Bom, vou iniciar, senhor presidente, nobres vereadores, público presente, internautas, dizendo que lá no Jardim Vassouras existe um equipamento esportivo, cultural, social, desde 2016, chamado Céu das Artes. Esse equipamento, para quem desconhece e não sabe, foi um equipamento o qual esse vereador solicitou ao ex-ministro de Esportes, Orlando Silva, no ano de 2010. Foi esse vereador que está aqui falando, que pediu esse equipamento ao ministro Orlando Silva. Na época, ele era ministro de Esporte da presidente Dilma. A gente conseguiu, presidente Lula, depois foi da presidente Dilma, e a gente conseguiu que ele trouxesse para cá não só esse equipamento no valor de R$2 milhões para Francisco Morato, tudo com verba federal, e também o projeto Segundo Tempo, que veio junto, liberado por esse mesmo ministro. Demorou-se tanto para fazer a obra, que o projeto, em 2016, que foi concluído. Mas para vocês terem uma ideia, até agora não foi inaugurado oficialmente. Porque o Ministério da Cultura tem algumas exigências que sejam cumpridas ainda, e esse equipamento não foi inaugurado ainda pelo governo federal com a presença do Ministério da Cultura, porque ele era de responsabilidade do esportes, depois da mudança do governo, ele chamava-se Praça da Juventude, depois mudou para a Praça do PAC, e depois, posteriormente, mudou para Céu das Artes, com a administração do Ministério da Cultura. Então não faz mais parte do Ministério do Esporte, sim da Cultura. O qual hoje a gestão municipal é feita pelo secretário de Cultura, secretário de Esporte, secretário do Social. A gente vem desde 2016 tentando implantar alguns trabalhos naquele equipamento. Mas infelizmente, por ser aberto o equipamento, por ser de fácil acesso, e a gente tem sofrido com muita depredação, muito roubo e muitas coisas que, para nós, quanto poder público, é muito desagradável. Toda vez a gente chega lá para fazer uma atividade, para vocês terem uma ideia, nós começamos lá com a atividade de ginástica, que hoje tem 200 senhoras, zumba, judô, jiu-jitsu, e handebol e futebol. E hoje tem essas atividades lá. Só que, por exemplo, eu como pai, eu me sinto constrangido em algum lugar com os meus filhos e lá não tem um banheiro e não tem um bebedouro. Tem dia que chega lá, não tem um vaso sanitário. Tem dia que chega lá, roubaram o bebedouro. Tinha dia que a gente chegava lá, roubaram o fio. Tinha dia que a gente chegava lá, acabou de pintar, picharam a parede. E assim, desde 2016. Não é não é só essa administração. Então veio o equipamento foi iniciado em 2013 para se construir e terminou em 2016. De lá para cá foi só depredação. E a gente tem formado lá, porque esse equipamento ele tem que ter um grupo de gestor, que é formado por pessoas do grupo da administração com participação da comunidade. E o Departamento de Esportes é representado por 2 pessoas, 2 funcionários, o professor Natalino e o professor João,
que iam em todas as reuniões e voltavam sempre desanimados com as reuniões, porque existiam algumas falas de algumas pessoas que criticavam o trabalho que não estava sendo feito da forma que deveria. Concordo, momento nenhum a gente discordou das reivindicações, porque aquilo lá tem muito mais para ser feito do que simplesmente o que está sendo feito hoje. Mas a gente precisa de uma parceria. E o que me causa estranheza é que eu fui participar da reunião. E, chegando lá, as pessoas que estavam lá se dirigiam à Secretaria de Esportes como inoperante. E eu discordei, coloquei que lá a gente tinha atividade sim, a gente tem todas as atividades lá, o que faltava era a comunidade e as pessoas que estavam no Conselho Gestor ajudar a gente a zelar, ajudar a gente, não deixar as pessoas quebrarem, né? Para a gente ir lá conversar, ninguém quer que lá chegar vai confrontar. A gente sabe que hoje o usuário de droga tem em todos os lugares, na porta da escola, no CSU, aqui na praça, tem em todos os lugares. Isso é um problema de saúde pública. Mas a gente pode conversar com essas pessoas, como a gente faz hoje. A gente faz com o pessoal do CSU que vai lá, a gente conversa com eles, os meninos, as crianças que estão lá, dependentes de droga. Conversa, que ali não é lugar, ali está cheio de senhoras, e eles entendem. Esse trabalho que no momento eu fui lá pedir para que fosse feito. E no calor da reunião, eles discordaram da minha pessoa. Discordaram e a gente começou uma discussão. Nessa discussão, a pessoa que estava lá no momento, usando a palavra, ela colocou: vocês não podem condenar a gente. A administração não pode culpar a comunidade. Eu tomei a palavra e falei, ponto, espera um pouquinho só. A administração não está culpando ninguém. Quem está se posicionando dessa forma sou eu. E eu não estou culpando a comunidade no geral. Eu estou culpando as pessoas que vão lá e depredam. Que queiram ou não, fazem parte lá. E todo mundo sabe quem é que faz isso. Porque eles estão lá o dia todo. Eu só pedi para que eles intervissem como membro da sociedade civil e da comunidade, essa conscientização. E, no calor, houve uma discussão. De momento nenhum eu fui grosseiro. Eles levantaram da reunião, foram embora, disseram que eu pedi demissão da reunião e saíram da reunião. Saíram. Quando foi... surpreendentemente, depois de uma próxima reunião, eles entregaram a demissão e publicaram uma carta na internet, explicando por que eles estavam se demitindo. Eles pegaram e colocaram na carta algumas situações, que eu peço licença aos vereadores, senhor presidente, que o meu tempo vai estourar, mas eu preciso que... Esses são alguns pontos curtos que eu grifei aqui na carta, que gostaria que ficasse bem claro. Primeiro, que quando eu conversei com eles lá, eu vi eles como membro da sociedade civil e não como membro da associação que eles fazem parte. Em uma certa parte, eu citei sim a associação, que eu não vou dizer o nome aqui para também não adiantar aqui as situações, até porque isso não vai terminar agora, isso vai ter vários desdobramentos ainda, né? Eu pedi para que a comunidade, eles que moravam na comunidade, parece que dessa associação um só mora na comunidade, uma só das meninas. E o menino, não, e um outro menino, né? Parece que dois não moram lá, mas fazem parte da comunidade, não podemos tirados fora da comunidade porque não moram ali no local, mas são frequentadores. Vamos lá. Depois de se referir à administração da Renata como várias situações que não cabe, que a administração contra, que a administração não trabalha direito, várias coisas aqui, eu vou ler aqui. Destaque-se a presença de pelo menos 3 representantes da Secretaria de Esportes, inclusive o secretário municipal Araguaci, e a inexplicável presença do vereador Mimo. Tal atitude, capitaneada principalmente pelo vereador Mimo, se mostrou absolutamente covarde, desproporcional, desleal,
principalmente anticonstrutiva, mostrando definitivamente ao que esse governo, quando ela fala governo, não fala mais ao mimo, fala da administração, está realmente atrelado contra o qual nos posicionamos agora nessa carta. Então, eles estão colocando aqui que a administração está contra tudo que eles colocaram nessa carta. Mais para frente eu vou falar que isso não é a verdade. Bom, visivelmente alterado, vociferando absurdos, calúnias e opiniões preconceituosas, de modo descabido, violento, especialmente contra a única mulher representante da comunidade do Jardim Vassouras. O referido vereador foi o mais fiel e resumido retrato vergonhoso do que se tornou a atuação do governo Renata Ceni, no Conselho Gestor das Adartes. Bom, se ela coloca que eu estou lá, né, como intruso, não membro da reunião, ela não poderia atrelar a gestão da prefeita Renata, que nada tem a ver com o meu posicionamento lá no momento. A prefeita não mandou eu ir lá falar o que eu falei, é a minha opinião. E eu posso ter minha opinião, eu moro num país democrático, como eles estão falando aqui que eu sou tudo isso, e de uma certa forma ou de outra eles vão ter que provar que eu sou tudo isso. Eu também posso ir lá falar o que eu acho de falar, e se eles se sentirem ofendidos, que tomem as providências que têm que tomar. Não fazer uma carta caluniosa sem ter uma base concreta do que estão falando. Bom, seguindo. Então, a gestão da Renata nada tinha a ver com meu posicionamento quanto pessoa que estava naquela reunião. Vamos lá. Dentre vários absurdos, caluniosos, preconceituosos, de sua metralhadora verbal, antidemocrática, desrespeitosa, o vereador Mimo mirou os representantes da sociedade civil, dando a entender que esses representantes não colaboravam com nada, apenas reclamavam inutilmente da administração. E também que essa associação com o Poema só havia atuado junto à população quando era paga. Bom, não foi essa a minha colocação. Eu fui lá dizer para ele que todos nós que estávamos lá éramos responsáveis pelo não funcionamento daquele equipamento da forma que tem que ser. O poder público com as suas falhas, de não ter a segurança necessária que lá tem que ter, certo? Os membros que fazem parte do Conselho Gestor da comunidade de ajudar a conscientizar a população que lá é um equipamento deles, que lá é para uso deles, porque a grande maioria das pessoas que vão lá são pessoas do bem. São meia dúzia de pessoas que, infelizmente, depredam a escola, depredam a Câmara Municipal, depredam da Pracinha, depredam do CSU, depredam o Fundo Social, depredam todos os lugares. Eu não me referia a todas as 33 mil pessoas que moram naqueles bairros. Até porque se eu tivesse alguma coisa contra, eu não escolheria lá para levar o equipamento, sendo que fui eu quem fui buscar o recurso. Certo? Então, se eu tivesse alguma coisa contra a comunidade, eu escolheria aqui o meu bairro que é mais perto, escolheria o 120, escolheria qualquer lugar, porque se eu fui buscar recurso, eu poderia pelo menos indicar aonde seria construído. Bom, dando sequência, eles estão dizendo aqui que a associação com o Poema trabalha mais do tempo que eu disse. Então, isso é um desconhecimento meu. Eu posso dizer que eu não sabia que essa associação tinha sido contratada para trabalhar mais tempo. Fiquei sabendo, surpreso, que eles têm um contrato com o Fundo Social de 180, 190 mil reais para fazer um trabalho de erradicação do trabalho infantil. Eles têm um convênio com a Prefeitura, com verba federal e do FUNCAD, do Fundo do Conselho da Criança e Adolescente, né? Que recebe 100 e poucos mil reais. Então, eu confesso aos senhores que eu desconheço esse convênio. Esse foi o meu erro. E tanto é que desconheço que agora eu estou fazendo um ofício para o senhor secretário que ele informe o que é esse trabalho, o que eles fazem, quanto eles ganham, o plano de trabalho, como que é, aonde é. Quero saber, porque eu não sabia. Então, eles alegaram aqui que eu fui ignorante nesse ponto de não saber. Confesso, agradeço aos senhores membros dessa associação, que eu fui, me passou esse convênio. Então,
Eu quero saber qual é o trabalho deles, o que a gente pode colaborar com eles, o que a gente pode fazer junto, né? Até porque a gente trabalha com as crianças, então eles devem ter alguma coisa útil para a gente também. Então eu gostaria de fazer esse questionamento aí. Não questionamento, não saber, ter conhecimento. Já que eles disseram que eu desconheço, eu quero conhecer então. E para eu conhecer, eu preciso das informações. Diz aqui que o pessoal que joga lá vôlei não tem ajuda nenhuma, pelo contrário, nós ajudamos pessoalmente todo aquele pessoal que está lá. Inclusive os meninos do vôlei se rebelaram contra essas pessoas e fizeram um manifesto na própria página deles, eles apagaram, dizendo que eu fui que ajudei a eles. Eu não ajudei eles, quem ajudou a eles foi a Secretaria de Esportes, o qual é a nossa obrigação alimentar ali eles. Então nós demos bola, nós demos rede, então não foi o vereador mesmo, foi a Secretaria de Esportes, a qual eu também represento. Vamos lá. Mimo, convenientemente, parece desconhecer a realidade dessa comunidade, o quanto ela é proativa e organizada. Membro do Legislativo Municipal mostra desconhecer o fato que a participação da sociedade civil, ao contrário dos membros do poder público, se dá por forma voluntária e que essa é toda a parte que lhe cabe. Então eles estão dizendo aqui que eles são voluntários, que os funcionários que estavam lá fora do horário de serviço, 6h30 da tarde numa reunião, estavam ganhando para estar lá, de forma nenhuma. Estavam lá, como iam e vão em todas as reuniões, não ganham R$1 a mais do poder público para estar na reunião, da mesma forma que eles têm um convênio com a prefeitura, mas também não diz que eles têm compromisso de ir lá uma coisa. Então, ele não pode falar aqui que o funcionário ganha para estar lá e eles não ganham para estar lá. Então, nós estamos no mesmo nível, certo? Os funcionários têm o salário deles e eles têm um convênio de 180 mil da prefeitura que ganha também. Então, para dizer aqui, está todo mundo no mesmo barco. Todo mundo ganha e todo mundo tem sua responsabilidade. A mais que me deu estranheza aí para terminar, senhor presidente, é o seguinte. Mas as confusões do vereador Mimo sobre a natureza dos poderes não parou por aí, fazendo com que ele desrespeitasse, inclusive, um colega de governo, o vice-prefeito Araguaci, que acumula atualmente a função de secretário de esportes. Ao vociferar, eu já falei, não vou mandar mais ações do esportes para lá. Eu falei isso, foi certeza. Que eu falei que a gente não ia mandar mais ações. Por que eu falei isso? Enquanto a gente não tivesse segurança de mandar os equipamentos para lá. Porque a gente manda a bola para lá, some, arromba a porta. Para você ter uma ideia, gente, roubaram vaso sanitário, papel higiênico. Imagine se eu mandar equipamento de valor lá, que é bola, equipamento caro, que a gente vai colocar lá e depois vai ter que repor e não vai ter como repor. Você sabe a dificuldade que é. Tem dinheiro para comprar remédio, não vai ter dinheiro para comprar material toda hora. E foi isso que eu me referi, que a gente não ia mandar mais atividades para lá, enquanto a gente não solucionasse. Ou o poder público coloca segurança, ou a gente coloca as portas de ferro, ou a gente conscientiza a comunidade. Alguma coisa tinha que ser feita. Foi essa a minha colocação. Aí a pessoa continua. Ao que sabemos, o vereador faz parte do Legislativo Municipal. E ao que consta, oficialmente, o secretário de Esportes é o senhor Araguaci, vice-prefeito, com quem deveria responder pela parte de suas ações, não o senhor Mimo. Sendo assim, o vereador ainda implicou em grave ingerência, desqualificação, humilhação de um colega de trabalho, dizendo que eu humilhei o secretário. Não sabemos se a Câmara de Vereadores tem um código de ética, mas se o tem, certamente o vereador Mimo já feriu em mais de um ponto. Bom, aqui eu quero dar liberdade à comissão de ética que foi instalada aqui. Inclusive eu fiz questão de não participar, de abrir um procedimento contra esse vereador, que ouça. Lá tinha mais ou menos umas 26 ou 15 ou 20 pessoas lá. 3 do poder da comunidade civil e o restante do poder público. E vou dizer uma coisa para vocês. Eu ouvi companheiro meu de trabalho dizer que chorou em reuniões com esse grupo gestor. A pessoa falou, Mimo, você falou algumas coisas aí que era vontade da gente falar. Porque em uma certa oportunidade eu saí da reunião chorando. Porque não era isso que eu enxergava. A gente se dedica, a gente faz o trabalho. Só que o funcionário público, ele não tem o poder de ter tudo que ele quer. E a funcionária pública falou isso para mim.
E não desistiu de estar na reunião, não. Né? Então, eu quero até, se o presidente assim achar necessário, ou se eles fizerem uma representação, que a gente, para mim, gostaria, chame aqui as pessoas que escutaram o meu posicionamento. Então, eu vou falar algumas coisas aqui. Primeiro, racista eu não sou, porque a minha segunda esposa é filha de negros, negra, a minha filha, traços de negra, a minha atual namorada é filha de negro, eu tenho comigo vários funcionários negros, certo? Então eu não posso taxar de racista, até porque a gente vem numa família pobre e humilde e sabe a importância de cada um. O caráter não está na pele, o caráter está na atitude das pessoas. Machista eu não sou. Para vocês terem uma ideia, a professora de futebol do CSU é mulher e negra. Mulher e negra. Se eu fosse racista, eu não permitiria nem que isso acontecesse. Né? Tem pessoas que estão comigo lá, que todo mundo conhece, o Coleirinha, está mais de 20, 30 anos comigo no CSU, é negro. Então, se você for ver as pessoas que me cercam, elas são da etnia negra. Machista eu não sou, até porque, né, as mulheres mais importantes, as pessoas mais importantes da minha vida foram e são as mulheres. A minha mãe que cuidou de mim, meu pai separou dela, eu era pequeno, e ela foi pai e foi mãe. Como que eu posso ser machista se a minha mãe foi pai e mãe? Então desconhece essa pessoa que escreveu isso? Preconceituoso quanto à comunidade. Ela diz aqui num trecho da carta que eu coloquei que aquela entidade, aquela comunidade não merecia mais nenhuma ação lá por ser assim. Então lá nós temos da Secretaria de Esportes, tem o programa Segundo Tempo, que é Criança Cidadã, tem 100 crianças na escola do Cora. O programa Criança Cidadã atende 100 crianças na escola do Érico. O programa da ginástica tem 200 senhoras. E eu não quero que aquilo se desenvolva. E só para terminar, agora, presidente, eu quero dizer o seguinte. A carta já foi entregue ao meu jurídico. Ele está analisando o que vai ser feito. Eu vou, sim, pedir alguma que me caber legalmente aqui. Eu vou, até porque elas vão ter que provar as minhas falas. Elas vão ter que provar de uma forma ou de outra que eu falei aqui o que eles escreveram, que as minhas atitudes foram essas. E agora, só para encerrar, falar de desconhecimento, depois que eu li tudo isso aqui, eu vou falar para eles ali, para eles ouvirem. Né? Desconhecidos, desinformados são eles. Eu sou vereador há 6, vai completar 7 anos. Completou 7 anos, né, vereador? 7 anos. Sou funcionário público há 30 do CSU. E não deixei de ser funcionário público. Não deixei de ser funcionário público. Eu acumulo funções. Inclusive está sob investigação no Ministério Público o meu acúmulo, se é legal ou não. Que eu não escondo de ninguém. Foram lá, fizeram uma denúncia que eu acumulava ilegal o cargo. Desde 2015 o Ministério Público está investigando, já pediu minha folha de frequência, já pediu minha folha de salário, já pediu tudo. Estão lá. Se entenderem que o acúmulo é ilegal, eles vão responder o processo. E assim vou me defender. Como aqui passaram vários e vários funcionários e têm a mesma função que eu, funcionário público e vereador, mas como eu sempre fui uma pessoa polêmica, disseram. E eu estava lá naquela reunião, senhores, não como vereador, e sim como funcionário do esporte. Quando eu me dirigi às pessoas e falar que a gente não ia mandar atividades para lá, foi porque a pessoa que eles disseram que eu desrespeitei, que eu fui sem educação, que eu maltratei, é meu chefe. Ele é meu chefe, meu superior. E ele delegou a mim a atribuição de levar as atividades ao céu. Eu, Araguaci, é secretário de esportes. Ele delegou ao Mimo, funcionário do departamento de esportes, efetivo há 30 anos, concursado, para que levasse as atividades para lá. Então eu estava ali falando naquela hora, não como intruso, não como que eles escreveram aqui, sim como membro do departamento de esportes,
o qual coordena as atividades esportivas há mais de 30 anos. Se as pessoas não estavam informadas, agora eles estão. E qualquer dúvida, pode me questionar. Não tenho problema nenhum com eles, eu acho que no calor da indagação, eles falaram tudo isso. Vamos sentar, vamos conversar, cada um responde por aquilo que tem que responder. Quem escreveu isso aqui vai responder no que me cabe os meus direitos. Como eles têm direitos, eu também tenho direito, porque eu sou cidadão como eles. Tá? Então, era isso que eu queria dizer. Muitas pessoas disseram, deixa isso para lá, daqui a pouco cai no esquecimento. As pessoas esquecem. Né? Mas como existe muito oportunista, aqueles urubu da política, que não sabe mover uma vírgula, não sabe fazer, nem né, no popular, né? Vamos deixar para lá, para não faltar com o decoro. O cara não sabe fazer nada, o cara fica o dia inteiro na internet, desocupado, como diz o caipira, desinfeliz, procurando falha das pessoas para colocar lá, porque assim ele acha que o povo vai aplaudir e vai votar nele. Ignorante, incapaz, incompetente. Vai arrumar um serviço. Pega o trem, como o povo de Francisco Morato faz, e vai trabalhar. Ao invés de querer ficar de 4 em 4 anos sugar na teta do poder público. A teta do poder público acabou, gente. Acabou. O povo não é bobo. Estava falando aqui antes para os senhores vereadores, que aqui entra vereador com 1000 votos e sai com 300. E a falha não é do povo, a falha é nossa. Se a gente não fizer por onde, o maior analista da função do político é o povo na hora de votar. E todo mundo viu o que aconteceu nessas eleições. E nós aqui não estamos livres. Tá certo? Nós não estamos livres. Aquele que não tem trabalho, aquele que não tem competência, não se estabelece. Não permanece. É difícil chegar, Eu demorei 20 anos para chegar aqui da minha vida. Nunca comprei um voto, cheguei aqui com trabalho. E se tiver que sair, eu vou sair de cabeça erguida, porque o meu papel eu fiz. E vou subir aqui, senhor presidente, quantas vezes for preciso falar 10, 20, 30, 1 minuto, nem que seja para ir lá no promotor buscar um mandado de segurança para me falar aqui. Porque se o dia que eu tiver que vir aqui e não puder falar, eu renuncio o meu cargo e vou embora para minha casa, vou cuidar dos meus pequenos. Obrigado. Terminou? Não é com o senhor não, vereador. Não é com o senhor não, até porque o senhor já esperou mais de meia hora aqui. Mas depois o senhor é um bom presidente, o senhor é o meu presidente. Eu estou dizendo isso porque algumas pessoas pedem para mim não falar, presidente. Para mim ficar quieto. Para mim não rebater as críticas da internet. É essa a questão. O senhor está no direito, o senhor tem que falar mesmo. Certo? É essa a questão que eu estou colocando aqui. Porque algumas pessoas são covardes. Foi covarde, senhor vereador. O senhor foi lá ver a estrada do Butujuru, que caiu lá, a árvore, caiu isso. Estava eu e meu assessor, depois do horário de trabalho, lá 6h30 da tarde, para ver a situação. Algumas pessoas querendo aparecer, postou nos grupos, olha os trabalhadores de Francisco Morato, estão fazendo o que lá? Depois das 5 horas, eu sou vereador comum, como todos aqui estão. E eu fui ver o que estava acontecendo lá. Caiu árvores, até hoje as pessoas não conseguem passar lá. Aí, um cidadão, que até então mamava na teta do governo, e agora não está mamando mais, está gritando, como eu disse, né? Até o bezerro, quando a teta seca, chama a mãe de vaca. Né? Então, é assim que eu vou dizer. Comigo não. Tá certo? Não sou o exemplo de pessoa, mas também não sou, e não vou me acovardar. Se tiver que parar todo mundo lá sentado na barra do Ministério Público, cada um provar o que falou, eu estou à disposição. Não passei aqui por acaso, não. Não perdi a minha vida toda fazendo política por acaso, não. Se eu não passar por aqui, vereador, e vou falar uma coisa para o senhor, que o senhor falou aqui, ó, daquele conjunto habitacional. Como aquele lá, tem um monte na cidade. Como aquele lá, vereador, você sabia que eu pedi um embargo daquela construção, quando se iniciou?
Eu fui embargar, pedi embargo, não pedi, vereador Nelsinho. Pedi o embargo daquela obra. Porque ali, vereador, eu perguntei para o senhor... Mais uma parte, vereador. Pois não. E eu pedi embargo também. Eu pedi embargo, mas infelizmente, naquela época não tinha fiscalização e não tinha quem nos atendesse, que infelizmente é chato falar, mas que foram comprados. Porque hoje nós estamos passando, fiquei até com dó do Flor, cercaram ele, pensando que ele é culpado, que é o primeiro mandato dele, nós já estávamos aqui, e você pediu embargo e eu pedi também. E vai acontecer mais coisas. Deus não se Aparecida ajude que não. Mas vai acontecer mais coisas. Mas vamos atuar, vereador. Vamos atuar. Quantas vezes eu subi aqui e falei que eu quero? Eu pedi o habite desses conjuntos habitacional. Como que eles venderam se o habite? Quem deu o habite para eles? Quem autorizou a construir, eu sei. Quem autorizou a fazer aquela pouca vergonha, eu sei. Gente, ali é um aterro criminoso. Ali, se der mais uma semana de chuva, não vai cair o telhado, vai cair as casas. Eu pedi aqui, por escrito, no mês de fevereiro, eu quero que a Secretaria de Obras da Prefeitura de Francisco Morato me informe quando foi que a Câmara deu a anuência do projeto para que fosse construído aquele e os outros conjuntos. Até porque, vou repetir, no plano diretor da cidade está escrito. A administração passada declarou inconstitucional a lei. Uma lei específica que falava, de 98, que falava que tinha que ter autorização do Legislativo. Eu também acho errado, não tem que ter. Acho que a Prefeitura tem que responder pelos atos dela. Mas no plano diretor, existe. Se existe na lei que tem que ter a anuência da Câmara, eu quero saber aonde está a anuência da Câmara Municipal aos projetos dos conjuntos habitacionais, todos eles que estão sendo construídos em Francisco Morato. Eu quero saber, porque até agora eu não sei. Quem deu o habite? E não pode alegar ignorância, que eu pedi foi no mês de fevereiro. Se foi dado antes, as pessoas que deram respondem. Porque eles têm razão de cobrar, viu, vereador? Eles têm razão de vir aqui atrás de nós, sim. Porque nós somos responsáveis. Se a gente não faz a nossa função, a gente está prevaricando. Então, eu quero que as pessoas digam para mim quem foi que assinou o habite dessas casas. Que, pelo jeito, ela não só é problema de aterro, ela é problema de materiais de baixa qualidade. Porque a gente sabe, hoje em dia, gente, o preço que está nos materiais de construção, para as pessoas venderem umas casas do preço que é. Então, desculpa, presidente, de alongar. Não vou usar meu tempo posterior, tá? Vou abrir mão do meu tempo, que eu me alonguei aqui. Desculpa, senhores vereadores. Desculpa o povo presente. Mas eu acho assim, que as pessoas que se dizem político da cidade, parem de torcer para o quanto pior, melhor. Ajuda. Ajuda a sua comunidade, ajuda aí o seu munícipe, o seu vizinho. Ajude cada um no que não pode fazer. Vereador, aquela casa da Água Vermelha ali, atrás perto do campo do 7 de setembro, que a Sabesp foi lá e tirou a terra, vou dizer para o senhor que a casa está rachando mais ainda. Que a empresa tirou a terra lá e não foi tomar providência. Aí fui procurado pela pessoa hoje, inclusive disse que algumas pessoas do senhor também foi procurado lá para intervir lá, só que a empresa foi irresponsável, a casa está rachando, cada vez que vão lá mandam eles sair da casa, mas eles vão para onde, gente? Aí nessa última vez a moça até falou que eu vou aqui entrar no Ministério Público, pegar o aluguel social, né, e tentar aí morar em outro lugar, porque ela tem medo que a casa caia em cima dela e da filha dela. Então, para essas coisas, gente, né, acho que a gente tem que fazer. A eleição começou, né? A eleição começou, os possíveis candidatos que eram a favor da prefeita Renata e não foram agraciados com alguns cargos, ou não foram agraciados com algumas obras, ou não foram agraciados com algumas coisas, estão que nem o pessoal que ficou fora, que o Bolsonaro deixou fora. Que ele falou que não ia fazer negociata nenhum, que o Congresso ia ter que trabalhar para o povo. Já falaram lá que não vão votar reforma política se ele não der os cargos. Está abertamente. Não está... As redes de comunicação estão dizendo, os deputados não vão votar a reforma da Previdência enquanto não forem liberados os recursos das emendas e os cargos segundo e terceiro escalão para coisa. Então, a política mudou.
E quem pensa que vai fazer política do quanto pior, melhor, quem pensa que vai ficar batendo palma para o prédio da prefeitura lá cair, né? Para a escolinha que foi construída em encher d'água, né? Para que o centro continue encher d'água. Alguém já viu, o vereador Nelson, o senhor já viu a planta original do loteamento Fazenda Belém? Alguém que aqui teve o privilégio de ver a planta original do centro da cidade? Se vocês não tiveram, por favor, vão olhar. O rio, ele não fazia curva. O rio vinha de lá de onde ele está do Dom Paco, tinha um pequeno desvio para cá, e ele cortava todo esse pedaço aqui, ele passava aqui, ó, certo? Ele não ia para lá na linha e voltava, não. Alguém jogou o rio para lá. Então, a nossa cidade, ela é errada desde o dia que foi fundada. Agora, os membros da política moratense, cada vez que enche a cidade d'água, e cada vez vai encher mais. Cada metro de asfalto é 1 litro a mais de água. Né? Cada vez vai encher mais. São Paulo enche todos os dias, é uma cidade rica, milionária, Morato pobre não vai encher. Obrigado, senhor presidente. Queria falar para o vereador Mimo, que está de parabéns pela sua fala. Abrir até sessão de alguns minutos. Aquele relógio ali tem que funcionar não só para você, é para todos. Né? E dizer que para essas pessoas falar mal dessa administração, eles têm que lavar a boca não uma vez, não é 10. Porque quem deles fala mal, que passou por aqui, era para fazer o que a prefeita está fazendo hoje. A estação parada há quase 10 anos, que está todo o vapor sendo terminada. O prédio da prefeitura sendo terminado. A UPA sendo terminada. Creche já foi pronta. Já está pronta, já está funcionando. Para mais de 300 pessoas. Buraco do Calado está terminando. Nós temos que fazer alguma coisa nos bairros. Mas tenho certeza que se ela teve garra, coragem, para ela fazer o que ela está sendo, o que ela está fazendo e o que está sendo feito, eu tenho certeza que ela vai dar atenção nos bairros e vai ser feito o que tem de ser feito. Tá certo? Porque para eles falar dessa administração e dessa casa, eles têm que ter mais respeito conosco, que nós estamos trabalhando então igual a eles, que você foi lá e se trataram mal, não só você, as pessoas que estavam do seu lado, falando do secretário do vice Araguaci, tá certo? Que dá toda a atenção no esporte junto com o senhor, sua equipe, tá? E você está certo, pedir para a comissão de ética, né, fiscalizar e ver o que eles estão fazendo, porque, portanto, igual nós conversamos nos bastidores, o número que eles estão pegando é muito alto. Então tem que ver o que eles estão fazendo. Está de parabéns, vereador. E a nossa prefeita está de parabéns mais ainda, para fazer o que nunca foi feito nessa cidade de Francisco Morato. E tenho certeza que eu falo em qualquer lugar da nossa cidade, vai ser a primeira prefeita reeleita aqui em Francisco Morato. Vocês podem bater, vocês podem fazer o que vocês quiserem, oposição. Eu estou falando. João Nelson Zeizal, Nelson da periferia. Pode bater e fazer o que vocês quiserem. É igual o ex-presidente fala, Lula, que quanto mais bate a massa de bolo, fica melhor ainda. Pode bater que nós vamos levar isso de novo e vocês vão esperar mais um pouco, porque vocês são preguiçosos. Vocês não fez o que tinha de ser feito. Agora quem está fazendo se chama prefeita Renata Ceni e essa Câmara de Vereadores junto com ela e todos aqueles envolvidos. Tema livre. Peço a palavra, presidente. Está com a palavra, presidente. Eu gostaria de pedir a dispensa do intervalo regimental. Está em votação o pedido do vereador. Aqueles que aprovam, permaneçam conforme se encontra. Está aprovado o pedido da dispensa do intervalo regimental. Ordem do dia. Estão em única discussão os pareceres conjunto, comissões de justiça, tributações e assuntos sociais ao projeto de lei 03/2019. Estão em discussão. Não tendo quem queira discutir, está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam conforme se encontra. Estão aprovados os pareceres.
Está em única discussão o projeto de lei 03/2019 dispõe sobre a criação de gratificação, desempenho de atividade delegada nos termos que específica a ser paga aos militares do Estado que exerce atividade municipal delegada ao Estado de São Paulo, por força de convênio e celebração com o município de Francisco Morato e da outras providências. Autoria, Poder Executivo. Está em discussão. Não tendo quem queira discutir, está em votação. Presidente, peço a palavra. Tá com a palavra. Gostaria de parabenizar a senhora prefeita pela essa lei de criar convênio com a Polícia Militar. Não sei como isso vai ser feito ainda. Gostaria de ter acesso ao convênio para a gente poder saber como vai funcionar, se vão poder vir policiais de outros destacamentos ou de outro batalhão. Companhia, né? A companhia aqui, batalhão é lá. Do mesmo batalhão, mas de outra companhia está trabalhando na lei delegada. Eu queria saber todas essas informações, até porque o número de policiais aqui em Francisco Morato é reduzido. Se a gente colocá-los para trabalhar na lei delegada e no batalhão, no seu dia normal, não sei como isso iria funcionar. Então, mas eu gostaria de ter acesso a esse convênio antes que fosse assinado, para que a gente possa opinar em algumas coisas, porque depois a gente não venha a ser surpreendido. Obrigado, senhor vereador. Peço ao líder do governo, o vereador Flor, que leve a mensagem para a nossa querida prefeita. Está em discussão. Não tem quem queira discutir. Está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam conforme se encontra. Estão aprovado o projeto de lei 03/2019. Está em única discussão os pareceres conjunto de comissões de justiça sociais ao projeto de lei 05/2019. Estão em discussão. Não tem quem queira discutir. Está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam conforme se encontra. Estão aprovados os pareceres. Está em discussão o projeto de lei 05/2019, adota a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas, a ONU, como diretrizes de política públicas em âmbito municipal. Autoria, Poder Executivo. Está em discussão. Não tendo quem queira discutir, está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam conforme se encontram. Estão aprovado o projeto de lei 05/2019. Estão em discussão os pareceres conjunto das comissões de Justiça, Tributação e aos projetos de decreto legislativo 05/2019 ao 38/2019. Estão em discussão. Não tendo quem queira discutir, está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam conforme se encontram. Estão aprovados os pareceres. Estão em única discussão os projetos de lei decreto legislativo número 05/2019 ao 38/2019 dispõe, concede o título cidadão moratense. Autoria, vereadores desta Casa de Leis. Estão em discussão. Peço a palavra, presidente. Está com a palavra, vereador. Gostaria de solicitar ao senhor presidente e aos nossos vereadores o estudo de mudar o lugar. Ao invés de ser lá na Casa de Cultura, ser no teatro, lugar para estacionar, mais amplo, mais arejado. Na Casa da Cultura é um lugar muito bom que nós usamos lá, mas é pequeno. O teatro também acaba sendo grande, mas é melhor, porque as pessoas têm lugar para estacionar. E ali, naquele lugar ali, não tem como estacionar, é difícil o acesso. Então, eu solicitaria ao senhor, juntamente com os vereadores aqui, se mudassem o evento para o teatro lá no CSU, porque seria melhor para as pessoas irem, para entrar, sair, e também a questão das instalações do teatro seria melhor para todo mundo. As cadeiras mais confortáveis, porque parece que está marcado lá para a cultura. É uma solicitação, presidente.
Queria falar Mas, com o vereador. depois é... Tá, depois certo. nós discutimos nos Tá bom. bastidores, que Tá. acho que já foi feito o convite já. Tá bom. Estão em discussão, não tendo o que quer discutir, estão em votação. Aqueles que aprovam permaneçam conforme se encontra. Estão aprovados os projetos de decreto de lei legislativo 05/2019 ao 38/2019. Explicação, pessoal. Peço a palavra, presidente. Fica a palavra. Eu não tive a oportunidade de, anteriormente, me expressar e aqui registrar a presença do nosso nobre par, vereador Luiz Kaiser. Está registrado a presença do vereador Luiz Kaiser. Mais uma vez quero cumprimentar a mesa, o presidente, nobres vereadores, aos senhores e senhoras, a todos, o nosso bom dia. Parabenizar o nobre vereador Mimo pelo discurso. É isso mesmo, guerreiro, porque o que acontece? Só quem vive o momento político da nossa vida sabe valorizar a cada discurso, a cada momento que sobe aqui para falar, fazer uso da palavra. Porque eu acompanhei um pouco o trabalho do nobre vereador, na época que eu me candidatei a primeira vez, vi o trabalho, vi o empenho. Era a terceira vez ou a quarta vez, né? Que o senhor concorreu. Foi abençoado, foi eleito, na qual nessa campanha eu tive apenas só... Uma parte, vereador. Eu concorri 7 vezes, perdi 5, ganhei 2. Então eles estão no caminho certo, né? Perderam só 1 ou 2. Quando eles chegar a 20 anos, se eles não desistir, ou não morrer de fome, né? Porque parece que eles dependem do poder público para comer, se eles conseguirem ter força para sair candidato de 20 anos, eu espero que esteja eu sentado do outro lado ali, para ver o que eles podem fazer pela cidade. Falo isso, nobre, porque esta semana passada eu presenciei isso. Pessoas que estavam trabalhando junto com a gente, por não ser disciplinado, foi obrigado a ser dispensado. E quando eu dispensei, denunciaram-me no Ministério Público, não contente, porque as pessoas têm o costume de querer ser contratada para trabalhar, mas não quer trabalhar. Quer ganhar seu dinheiro de boa, sossegado, sem ser cobrado. Comigo não tem isso. Comigo não. A gente entrou, foi para progredir, foi para evoluir, porque para ser mais um encosto, para ser um peso, só para denegrir a nossa imagem. Então, esta semana eu vi as pessoas que me filmaram, colocaram nas redes sociais, e as pessoas que estavam esses dias me elogiando aqui dentro. Não, ele é bom, ele é gente fina, pode contar com ele, mas só pode contar enquanto você está favorecendo ela. A partir do momento que você fala um não para certas pessoas, você já não é valorizado. Mas isso só me fortalece, porque eu vi há tempo desta pessoa não fazer parte do nosso quadro, por isso que está fora, está do outro lado. Aí fica de porta em porta pedindo apoio. Mas para essas eu só tenho que agradecer, porque quando ela fez essa atitude de fazer o vídeo, acabaram muitas pessoas me comentando a respeito, e deu a oportunidade da gente mostrar como que funciona de fato e de verdade, porque a maioria da nossa população são trabalhadores, não tem muito tempo de ficar nas redes sociais. E aqueles que estiveram aqui, esse tem tempo, ele quer vir para cá, mas ele não quer trabalhar, ele quer ficar sossegado, recebendo dele sem esforço e não ser cobrado. Aqui nesta casa não cola, não tem esse privilégio com a gente. Só lembrando que, você vê, como o nobre vereador comentou a importância dos órgãos públicos, e mais importante ainda, é a resposta da nossa população. Porque é sacrificante buscarmos recursos, ver a prefeita fazendo um trabalho,
vendo recapeamento das ruas, calçadas, limpando as vias que ainda não têm asfalto, mas limpando o acesso dos moradores. E é por incrível que pareça, você limpa de manhã, quando dá por volta das 17 horas já tem entulho. Moradores que param com o seu carro, proprietários de serralheria, param para jogar entulho na nossa cidade. Você pode olhar hoje, em torno das estradas que dá acesso para Butujuru, naquela estrada de Butujuru, limpou de manhã, à noite já tinha entulho. Na rua Virgílio, as máquinas limpou, eu flaguei o rapaz, parei, tirei foto, ele ainda parou e saiu fora, descarregando, jogando os entulhos da construção. Vai na Duque de Caxias, que dá acesso à escola, para com os carros à vontade e vai jogando entulho. Aliás, eles cobram da gente, mas não quer ajudar. E o interessante é que não é pessoas leigas, são pessoas conhecedoras do direito. Por que eu falo que elas são conhecedoras? Porque quando elas estão paradas com o veículo para fazer o descarrego, você para atrás, elas ficam quietas, não joga. E aí só para você pega o celular, ela pega e sai com o carro. Então, não adianta nós queremos evoluir se a população não colaborar com a nossa cidade. Chega, é hora de unirmos e mostrar que Francisco Morato tem um potencial muito grande para evoluir. À vontade, vereador. Segunda, terça, foi o ponto facultativo na segunda, terça-feira foi o feriado, nós passamos uma máquina, solicitamos a prefeita, ela distinguiu a máquina para lá, fizemos a estrada do Porrete, estrada de Butujuru, Avenida Marginal. Quando foi à tarde, já tinha jogado o entulho. Mas eles têm o horário certo para eles jogar e a gente não pegar, né? É igual eu sempre falo, Deus, nosso Pai, manda água, né? Se hoje está tendo enchente, mais enchentes, é a natureza. Deus é bom, mas a natureza cobra, né? A natureza cobra e bem cobrado, né? Então, às vezes, eles reclamam, igual você está acabando de falar, mas de si próprio. São eles jogar lixo na rua, garrafa PET, lixo dentro das bocas de bueiro. Igual eu vi, acho que tenho certeza que todo mundo aqui já viu. Mas quem vai entender o ser humano? Só Deus. O senhor está de parabéns pela sua fala. Muito obrigado, senhor presidente. É uma consciência política de todos para que possamos evoluir. Temos um potencial. A cidade está aí, tendo resposta. Quanto pior, melhor, entraram com processos para parar a obra do prédio da prefeitura. Tentaram parar a construção da creche. Tentaram, mas não conseguiu. E não vai conseguir parar o da prefeitura. Porque a gente vê pela maquete a obra da nossa estação. Quando essa obra for finalizada, a autoestima da população vai mudar muito, mas é preciso que toda a população tenha uma consciência. Às vezes você acha bonito o seu filhinho jogar o papelzinho no chão, você não fala para ele pegar e jogar na lata do lixo. Talvez você está contribuindo com isso. Porque, meu amigo, amanhã vai vir tudo de volta para a gente. Essa rua Virgílio Martins de Oliveira está bonita, está em umas casas de show, mas é preciso também que essas casas de show tenham providência. Vereador, uma parte. O senhor citou a estação, o senhor sabe que a gente foi um defensor aí do retorno das obras. Eu vi a maquete virtual que enviaram, e aí eu fiquei mais preocupado ainda. Eu já estava preocupado, mas eu fiquei muito preocupado. Como que engenheiros de uma empresa tão grande, de uma empresa de nome, pode projetar um túnel subterrâneo num lugar que qualquer chuva enche d'água? É inadmissível. Mesmo que tenha bombeamento, a gente sabe que vai chegar um momento que o bombeamento não vai ter onde jogar água,
Porque bomba, joga para o rio, se o rio está cheio, para onde vai a água? Então, acho que projeto infeliz, vai ficar muito bonito. Acho que Morato merece uma coisa bonita, mas eu acho que ali deveria ser feito como o Franco da Rocha. Por cima, né? O embarque e desembarque com escada acima da plataforma, não abaixo. Eu fico muito preocupado. Não temos por onde fugir mais, é isso que vai ser feito, mas agora eu acredito que, mais do que nunca, o poder público tem que pensar a longo prazo um projeto para que desloque esse rio do centro da cidade. Tire esse rio lá na delegacia e passe ele por trás, no viaduto, ali atrás da Ponte Seca, e ele não faça mais essas curvas que fazem aqui. Que ele saia lá na delegacia e emende de volta ali na Caedu. Porque não vai solucionar, mas vai amenizar. Então, acho que seria para nós aqui, para amenizar a situação. Porque aquilo é trabalho perdido. O bombeamento não vai vencer. Até porque ninguém vai ter como chegar dentro do túnel. Se a estação enche d'água, isso nunca vai parar mais. A gente sabe que não vai parar. Como o povo de Francisco Morato vai entrar dentro do trem, sendo que o túnel está dentro d'água. Eu acho que as pessoas parece que desenham os seus projetos, imaginando que eles estão na Europa. Quando vai ver, a realidade é totalmente diferente. Desculpa, senhor vereador. Quero parabenizar o nobre vereador. Ainda bem que nós temos as oportunidades de termos reuniões com os pessoal e apresentar para eles esta situação aí que o nobre vereador colocou. E só para finalizar minha fala... Vereador, eu não tive nenhuma oportunidade. Então o senhor convida eu, porque até depois daquela que nós fomos lá no Palácio, que o governador levou nós para bater palma para ele, que liberou a estação que ele já devia ter feito, eu não fui mais em nenhuma reunião, nem informado. Os senhores já fizeram visita lá, os senhores foram, né? Eu não fui nem chamado. Obrigado, vereador. Não, eu fui fazer visita porque eu estou curioso mesmo. Não que eles marcaram, mas nós podemos marcar. Vamos conversar, assim como nós fomos na outra marcada lá na Assembleia, nós podemos procurar o pessoal e marcar uma reunião com eles também, para colocar todos esse posicionamento do nobre vereador. Para finalizar minha fala, da conscientização das pessoas, dos amigos, como eu estava falando da nossa rua Virgílio Martins, que está tendo umas casas de show, é bonito, é gostoso ver a evolução, mas eu creio que esses proprietários, eles têm que, sabe, providenciar banheiros para os seus usuários. Porque o que está acontecendo? As pessoas estão urinando na rua à vontade. Não respeita mais as casas dos moradores, urina a céu aberto e acaba ficando um odor insuportável, bem no centro. Então, já que eles têm as casas de show, parabéns, mas é bom providenciar banheiros para os seus usuários. Parabenizar a nossa prefeita aí pelo trabalho que vem desenvolvendo na nossa cidade, e como falei que nós temos a parceria, sim, quero agradecer ao apoio da deputada Maria Rosas, deputada federal, que estará no dia 24, aqui em Francisco Morato, fazendo atendimento à população ali na Praça Pompílio Bessa, número 110, estará ali no período da manhã, para atender a nossa população. Então, se você quer um apoio e atendimento da nossa deputada federal, que é marca presente em Francisco Morato, tem um apoio tanto desse vereador, como da família Universal. O meu muito obrigado a todos. Boa tarde, vereador. O atendimento dela vai ser aberto para a população, para pedir... ao público. Pedir tudo. Os vereadores, vamos lá fazer uma fila, lá pedir verba para morar. Cada um. Só já deixar o projeto pronto que a gente... Onde que faz a inscrição que eu vou ser o primeiro? Aqui com o vereador mesmo, pode fazer. Vereador Mimo, o senhor, como vereador e todos aqui desta casa, você tem todo o direito de entrar quantas vezes você quiser naquela estação e ver o que está acontecendo. E para encerrar a sessão, amanhã é Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Queria parabenizar todas as mulheres, principalmente a minha mãe que eu não tenho, que Deus a tenha, né? E
senhora prefeita pelo trabalho. Queria que mandasse essa mensagem para ela, que tem um dia especial e ótimo, que eu vou fazer uma visita amanhã. Palavra, presidente. Pega a palavra, Eu vereador. gostaria de também não deixar de homenagear as mulheres, já que eu fui citado aqui como machista. Só na minha casa são 6 irmãs, 3 filhas, né? Mãe, fui criado no meio de mulheres, graças a Deus. Então, o machista aqui quer desejar a todas as mulheres, todas as saudações, as felicidades, e que essa Câmara, no próximo mandato, não menosprezando os senhores que estão aqui, fique mais bonita, com mais mulheres se candidatando e sendo eleitas. Obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Pega a palavra, vereador. Bom dia a todos. Bom dia. Senhor presidente, nobres pares. Agradeço a oportunidade de falar aqui no plenário. Hoje, por situações de conhecimento de todos, problema de saúde, né, todos conhecem. Eu agradeço ao senhor pela oportunidade de estar aqui nesse horário, né, que eu cheguei atrasado, mas eu trouxe uma justificativa, né, e gostaria também de aproveitar a oportunidade pela fala do nobre vereador Mimo, né, que a gente está do lado dele, porque der e vier. Eu peguei aí o gancho, né, modo de falar, linguajar popular, e eu entendi a mensagem do professor Mimo, nobre vereador. E também gostaria de parabenizar as mulheres, em nome da minha mãe, Dona Dulce, minha esposa, né, e minhas filhas, que são mulheres, e a todas as mulheres de Francisco Morato e do nosso querido Brasil. Muito obrigado. Está de parabéns, vereador. Com todo o sacrifício, o senhor chegou a tempo, assistiu a sessão e esteve presente. E queria dizer para o senhor que a sua moção, franqueia a assinatura, e quanto estiver aqui dessa casa, eu vou franqueá-lo. E o senhor está de parabéns pela moção. É isso aí, vereador. Muito obrigado, senhor presidente, nobres pares, ao primeiro secretário, segundo secretário, né, e estamos juntos. O senhor não estava aqui, mas nós estava representando o senhor. Muito obrigado. Não havendo maneira de tratar, invocando a proteção de Deus, declaro encerrada a presente expressão. Não, piorou, pois que lá o homem falou mais. Não, mas vai só 10. Vai a promotoria, pode ir onde quiser, quem manda aí é eu, filho. Não, mas